Olá, bom dia. O nosso grupo irá falar sobre Randall Forest. O grupo é formado por mim, Cláudio, o João e a Amanda. E para começar, eu irei falar sobre a formação, como funciona o Randall Forest. Primeiro, o nosso sumário. A gente vai falar o que é o Randall Forest, como funciona, a sua construção, as vantagens e as desvantagens, e a implementação, com um pouco de discussão sobre a implementação. Certo. O Random Forest, ele é um algoritmo de aprendizagem de máquina. Ele é adaptativo, é simples de compreensão, a compreensão é bem simples, de implementação e também de utilização. Ele é utilizado tanto nos processos de classificação quanto de regressão, e como ele tem essa ampla funcionalidade, então ele acaba sendo muito utilizado. Certo. É, como eu já estava dizendo, em tradução literal, ela é uma floresta aleatória, e esse algoritmo ele é de aprendizado supervisionado. Então, ele vai fazer uma combinação de árvores de decisão para obter um resultado. Essas combinações, em grande parte, elas vão ser baseadas na ideia de que essas combinações de modelos elas vão gerar uma melhor aproximação com o resultado geral com a realidade. Então, essa acurácia entre o resultado do teste, do treino e da aplicação com a, a realidade, ela vai ser a maior possível, ela vai tentar ser a mais alta possível. Certo. Um exemplo do Random Forest em classificação. Tá? Por exemplo, se dois usuários, um pede ao outro para indicar um filme, como que funcionaria a ideia do Random Forest? Esse usuário 2 que teria que pensar como ele iria sugerir esse filme, então ele teria o começo da ideia dele, e aí ele ia gerar ramificações aleatórias de temas para que ele pudesse criar uma base para gerar um resultado. Então, nesse caso aqui, o usuário ele pensou: você está com tempo? Então, a partir da ideia, você está com tempo, podendo ser sim ou não. Quer algo para mais de um dia? Também podendo ser sim ou não, outras respostas. E aí, tem quantas horas disponíveis para o filme? Sugerir uma série, muitas temporadas, episódio longo. Então, a partir dessa ideia, ele criou uma ramificação sobre o tempo, sobre a duração. E a outra ramificação foi: qual o seu gênero favorito? Quer permanecer no gênero ou quer algo diferente? Então, foi uma outra ramificação. E uma terceira ramificação: como está o seu humor? Quer mudar o seu humor? Então, isso também geraria uma base, fazendo a combinação dessas três ramificações, geraria a base para se obter um resultado e a melhor indicação possível para a solicitação número 1, do usuário número 1. Então, analisando aqui como seria esse funcionamento do Random Forest, então, a partir dessas ramificações, ele geraria essas ramificações para, a partir dessas combinações, dessas ramificações, gerar um melhor resultado para a primeira solicitação. Bom dia. Agora falando um pouco sobre a construção do Random Forest, como já foi dito pelo Cláudio, o Random Forest, eles são criadas várias árvores de decisão. E as árvores de decisão, elas estabelecem regras para a tomada de decisões, onde o algoritmo ele cria uma estrutura similar a um fluxograma, com nós, onde uma condição é verificada e, se atendida, o fluxo segue por um ramo. Caso contrário, por outro ramo, sempre levando ao próximo nó até que a árvore seja finalizada. Com os dados de treino, geralmente
do dataset, no caso, o algoritmo ele busca as melhores condições e onde inserir cada uma dentro do fluxo, certo? Primeiro ocorre uma seleção de amostras, onde, diferente do que acontece na criação de uma árvore de decisão simples, ao utilizar o Random Forest, primeiro é executado pelo algoritmo, ele seleciona aleatoriamente algumas amostras dos dados e não a totalidade. E nessa etapa é utilizado o Bootstrap, que é um método de reamostragem, onde as amostras selecionadas elas podem ser repetidas na seleção. E com essa primeira seleção de amostras é construída a primeira árvore de decisão. Em seguida, o algoritmo é utilizado uma espécie de algoritmo de entropia onde é escolhida a melhor variável para compor o nó da raiz, e variando de acordo com o método utilizado. No Random Forest, essa definição ela não acontece com base em todas as variáveis disponíveis. O algoritmo ele escolhe de maneira aleatória 2 ou mais variáveis, e então ela realiza os cálculos com base nas amostras selecionadas, para definir qual dessas variáveis ela será utilizada no primeiro nó. Para escolher a variável do próximo nó, novamente serão escolhidas 2 ou mais variáveis, excluindo as já selecionadas anteriormente, e o processo de escolha se repetirá. Dessa forma, a árvore será construída até o último nó, e a quantidade de variáveis a serem escolhidas podem ser definidas na criação do modelo. É claro que esse não é o melhor método para a construção de uma árvore de decisão. O algoritmo ele pode, sem querer, selecionar as 2 piores variáveis na primeira seleção, escolhendo uma variável péssima para o primeiro nó. Mas, como serão construídas muitas árvores, essa estratégia se torna poderosa e costuma evitar um sobreajuste, certo? Na construção da próxima árvore, os 2 processos anteriores se repetirão, levando à criação de uma nova árvore, e provavelmente essa árvore ela será diferente da primeira, pois tanto na seleção das amostras quanto na seleção das variáveis, o processo acontece de maneira aleatória. Pode-se construir quantas árvores forem necessárias, sendo que quanto mais árvores criadas, melhores serão os resultados do modelo, até determinado ponto, onde uma nova árvore não vai conseguir levar a uma melhora significativa no desempenho do modelo, certo? E é claro que quanto mais árvores forem criadas, mais tempo será levado na criação desse modelo. Para prever novos valores, o modelo dessa machine learning, quando é devidamente criada, ela pode apresentar novos dados e obter o resultado da previsão. Cada árvore criada ela vai apresentar o seu resultado, sendo que em problemas de regressão será realizada a média dos valores previstos, e essa média, informada como resultado final, e em problemas de classificação, o resultado que mais vezes foi apresentado será o escolhido, certo? Agora, falando um pouco sobre as vantagens e as desvantagens de se utilizar o Random Forest, a principal vantagem dele é que ele pode ser utilizado tanto para regressão quanto para classificação. E é fácil visualizar a importância relativa que ele atribui para cada característica em suas entradas. O Random Forest ele é considerado um algoritmo de fácil compreensão e ele é bem acessível, já que os hiperparâmetros deles, com valores default, geralmente produzem um bom resultado de predição, e esse número de hiperparâmetros não é tão grande e são fáceis de compreender. Outra vantagem é porque, geralmente, em aprendizado de máquina, existem os sobreajustes que eu até falei anteriormente, e com o Random Forest isso não ocorre tão fácil, porque se há árvore suficiente na floresta, o classificador não irá sobreajustar o modelo. Agora, uma desvantagem é que árvores muito grandes tornam o algoritmo lento e ineficiente, além de fazer com que ele demore mais para rodar, certo? Geralmente, os algoritmos eles são rápidos para treinar, só que lentos em fazer as predições depois que elas são treinadas. E uma predição com mais acurácia requer mais árvores, o que faz o modelo ficar bem mais lento. Então, se você quiser velocidade ou coisa do tipo, é sempre bom procurar outro tipo de abordagem, certo? E outra coisa é que o Random Forest ele é uma ferramenta de modelagem preditiva, ele não é descritiva. Ou seja, se
você está procurando uma descrição dos relacionamentos em seus dados, novamente é bom escolher outra abordagem. Agora o João vai falar sobre a nossa implementação. Bom dia pessoal, aqui é o João Vitor e eu vou estar apresentando a vocês uma aplicação do algoritmo Random Forest aplicado à análise de crédito. O objetivo do algoritmo é prever se um cliente vai pagar ou não um empréstimo qual foi cedido pelo banco. Daí a gente tem 3 variáveis previsoras, que são a renda em dólares anual, a idade do cliente e a quantia cedida pelo banco. Daí o banco identifica na base de dados se o empréstimo foi pago no prazo devido ou não. O default 0 significa que foi um cliente que não pagou e o default 1 significa que o cliente pagou. É essa variável que o algoritmo de machine learning vai tentar prever. Daí aqui embaixo a gente tem uma visão geral da tabela, para a gente ver como é que ela é mais ou menos. A gente pode ver que esses 4 primeiros clientes não conseguiram pagar a tempo, enquanto que só esse 5º cliente conseguiu pagar a tempo. Esse empréstimo aqui é de quase $9.000. Aí tem algum sumário com estatística descritiva. Eu queria mostrar para vocês mais a quantidade de instâncias, né? São 2.000 clientes, cada um com seu salário, idade e quantia cedida. Daí essa base de dados tem alguns problemas, como idade negativa e também alguns valores faltantes. Isso vai ser trabalhado na etapa de pré-processamento. Eu não vou entrar em detalhes muito no pré-processamento da base de dados, porque não é o foco não é o foco desse trabalho, né? Quando a gente fizer a defesa do nosso projeto, eu vou detalhar isso aqui melhor, caso seja necessário. Mas é basicamente a eliminação das idades negativas, a separação das variáveis entre as variáveis provisoras de classe, no caso esse aqui é o x, esse aqui é o y. Daí o uso do Simple Imputer para completar os valores faltantes e o ajuste de escala das variáveis. Isso aqui é importante principalmente em algoritmos que levam em conta a distância euclidiana, como o KNN, por exemplo. Acho importante entrar um pouquinho em detalhes disso aqui, porque a gente pode ver aqui que o salário, o módulo dele, ele é muito maior do que a idade e também é maior do que a quantia cedida. Ou seja, um algoritmo de machine learning que leva em conta a distância, ele pode dar muito mais importância à variável salário para tentar prever o resultado do que as variáveis idade e empréstimo. Então é feita uma padronização para poder tentar deixar essas variáveis na mesma escala. Então elas podem ser comparadas uma com a outra. Isso melhora a previsibilidade. Daí aqui a gente tem a separação das bases de teste e treinamento. 70% da base de dados foi para treinamento, enquanto que 30% foi para teste do modelo. Aqui eu uso o módulo Model Selection, importando o Train Test Split, que é a função, que é o método mais... Não, que é a função mesmo, é a função mais usada para poder fazer o K-fold, né? Poder fazer uma seleção aleatória da base de dados de teste. Aqui no test size a gente especifica que são 30% de base de treinamento. Enquanto que esse random state ele funciona como uma semente. Como aqui foi especificado como 0, sempre que vocês rodarem esse notebook aqui que eu vou disponibilizar, é para dar os mesmos resultados. Se mudar o random state, vai mudar a matriz, vai mudar a tabela de testes, mas no caso o algoritmo ele é para ser robusto mesmo a essas mudanças, tá?
Isso significa que ele está generalizando. Continuando um pouco aqui, daí a gente vem a parte mais importante, que é o treinamento do modelo. Daí a gente importa o Random Forest Classifier, que é o algoritmo de Random Forest especificamente, como foi explicado pelos colegas Cláudio e a Amanda também. Nesse caso, a floresta é composta por 40 árvores de decisão. A gente precisa tomar muito cuidado com a quantidade de árvores, porque se a gente colocar uma floresta muito grande, ela pode ocasionar... Ela aumenta o risco do overfitting, né? Que no caso, o algoritmo se torna incapaz de generalizar para novos dados que foram preenchidos. Por exemplo, se você colocar um novo cliente com idade, salário e quantia cedida, o algoritmo que está com overfitting, ele não vai conseguir prever prever corretamente, né, se esse cliente vai ou não pagar, porque ele está muito ajustado à própria base de dados, em vez de ajustar em vez de generalizar para os clientes. Daí a gente instancia essa classe. Esse N-estimators são a quantidade de árvores. O critério é entropia. E aqui também tem o real estate, que é a mesma coisa daqui, para sempre ter o mesmo resultado. Aqui é o treinamento especificamente. O scikit-learn ele tem uma... Sempre que tem essa função fit, significa que é o treinamento em si, né? Daí tem as classes previsoras, o X, e a classe treinamento são os 70% aqui. Esse aqui ele está fazendo o treinamento com 70%. E daí a gente atribui essa variável aqui com o classificador .predict com as funções de teste. Continuando, daí a gente vai às métricas do modelo. As contas métricas eu resolvi mostrar aqui dois objetos que já mostram todas as informações necessárias para a gente. Primeiro é a matriz de confusão. Nela a gente pode ver que dentro da base de testes houveram 520 verdadeiros positivos, 69 verdadeiros negativos, 4 falsos positivos e 7 falsos negativos. Já dá pra gente tentar avaliar aqui alguma coisa, vendo que esse algoritmo ele conseguiu prever muito bem, né? E aí a gente vê as métricas mais importantes, que são a acurácia, a precisão, o recall e o score F1. O F1 score. Daí eu usei esse classification report, que ele já dá ele já dá bem organizado para a gente todas as variáveis, né? Então a gente pode ver aqui que a acurácia do algoritmo foi de 98%. A precisão, o recall e o score F1 é para cada um dos defaults, né? Então o default 0 ele teve precisão de 99%, um recall de 99% e um score F1 de 99%, que é a média harmônica desses dois. Já a precisão de quem pagou o empréstimo foi de 95%,
o recall de 91% e o score F1 de 93%. Essa coluna suporta aqui, ela é mais para dizer o perfil da tabela de testes, né? Então, nessa tabela de testes que foi usada com o Random State Zero, a gente teve 524 clientes que não pagaram e 76 clientes que pagaram. Bem, aí a gente conclui, né, que o modelo prevê com 98% de acurácia se o cliente vai ou não pagar o empréstimo cedido pelo banco, com base na renda, idade e quantia cedida. O modelo ele tem maior precisão recall quando o cliente não vai pagar, enquanto que os valores dessas métricas caem quando é para saber se o cliente vai pagar. Então é isso, obrigado e tenha um bom dia.